O Senhor me inspira a repetir essa canção porque quando uma pessoa tem interesse na palavra de Deus, ela tem as portas abertas para a graça entrar, né? Porque a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, ela transforma vidas. Você crê nisso? Porque eu já ouvi muita gente, testemunhos de pessoas que se deixaram conduzir pela palavra e a vida é outra. Se você vai olhar a sua vida antes de conhecer Jesus Cristo, antes de conhecer a palavra de Deus e agora, eu não preciso nem conhecer você. Quantas coisas mudaram, né? A gente passa a enfrentar a vida de uma maneira diferente. Os problemas que antigamente pareciam que eram tão grandes, ficam desse tamanho, né? Porque a gente aprende que para Deus não existe nada impossível. Então a palavra tem força de transformação. E hoje o Evangelho fala dessa repulsa que Jesus tinha de pessoas que, pelo fato de ter pouca fé, pediam um sinal. Mostra-nos um sinal. E Jesus diz: não vai ser dado nenhum sinal para vocês, porque já foi dado o sinal do profeta Jonas. Do exemplo que Jesus dá lá do Antigo Testamento, quem conhece a história de Jonas, Jonas foi enviado por Deus à cidade de Nínive para converter aquele povo, e aquele povo andava nas trevas, no pecado. Era uma cidade que praticamente estava amaldiçoada, mas por causa da pregação de Jonas, aquele povo se converteu e a graça de Deus foi abundante sobre eles. Preste atenção no que o padre vai dizer agora. Tem muita gente que acha que Deus castiga, que Deus quer, né, que Deus quer se vingar daquele que faz o mal. Mas mesmo que exista uma linguagem muito simbólica no Antigo Testamento, onde se falava muito do castigo de Deus, é uma linguagem que a gente chama de linguagem sapiencial. É uma linguagem exagerada para dizer que nós vamos sofrer as consequências das nossas próprias atitudes. Aquele povo vivia no pecado e estavam amaldiçoados. Tudo dava errado na cidade de Nínive. Aquele povo não tinha a alegria da salvação que as pessoas que vivem a fé têm. E se você vai ver, você antes de fazer uma experiência de Deus e agora, a vida passa a mudar. Basta olhar para trás do ponto de vista da fé, que a gente percebe, parece que nada dava certo para mim quando eu estava afastado de Deus. E depois a gente consegue perceber até as provações. E eu vou dizer uma coisa para você: as provações que Deus manda são mínimas. A grande maioria dos nossos sofrimentos, diz os espiritualistas, a grande maioria dos nossos sofrimentos é consequência das nossas próprias atitudes. 90% dos nossos sofrimentos é consequência das nossas decisões mal tomadas. Gente, se a gente não sabe tomar decisões na vida, a gente vai colher depois os frutos amargos da semente que a gente está plantando hoje, né? É a lei da sementeira. A gente vai colher amanhã o que a gente está plantando hoje. E repare na tua vida para você ver se você já não sofreu muitas consequências das suas próprias atitudes mal tomadas. Então a gente não pode ficar culpando a Deus de tudo. Poxa, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permite tanto sofrimento? No último livro que eu escrevi, chamado Sua Família Tem Jeito, eu conto o relato de um senhor que, pensa numa pessoa brava, veio dizendo: padre, não entendo, eu não perco uma missa do senhor, estou assistindo a missa lá pela Evangelizar toda quarta-feira, vou na sua paróquia lá em Almirante Tamandaré, não perco uma novena, e agora, padre, o senhor tem uma ideia, eu estou separado da minha esposa, meus filhos todos contra mim. Eu disse: poxa filho, mas aconteceu alguma coisa assim? Por que essa separação? Ele disse: padre, o senhor sabe, a carne é fraca, né? A hora que ele falou a carne é fraca, eu já pensei, andou aprontando. E aí põe tudo na culpa de Deus. Como assim a carne é fraca? Padre, é que lá na minha empresa, sabe, tem uma mulher assim, é uma mulher muito bonita, padre. E aí faltou um documento meu, faltou um documento, enfim, fui lá no departamento pessoal,
ela pediu o número do meu telefone para que eu mandasse pelo zap para ela o número do documento. Cheguei em casa naquele dia, acabei brigando com a minha esposa, vai ouvindo. Briguei com a minha esposa me pediu para me dormir no quarto das crianças. E aí, quando foi à noite, o telefone vibrou. Era a gostosona lá com perdão da palavra, assim, lá do trabalho, pedindo o número do documento. Ela já começou assim, só para lembrar, meu anjo, o número do teu documentinho. E ele já pensou com ele, nossa, a minha mulher manda dormir no quarto das crianças e a outra me chamando de anjo. É muita areia para o meu caminhão. Ele já mandou o número do documento, e é claro, né, já com uma pitadinha já mandou, muito obrigado pelo meu anjo, estava precisando disso hoje. Ele já deixou o telefone, daqui a pouco vibrou de novo, era ela. Já, conversa vai, conversa vem. Interessante, né, gente? Tem muita gente que cai pelo celular. O que tem de gente que tem uma mulher em casa, meu Deus do céu, mulheres que têm um bom marido, mas só que, né, começa com essas conversinhas, enfim, até encontro marcado pelo zap. Depois, a mulher descobriu, os filhos se revoltaram, ele estava fora de casa, né, porque a mulher não aguentou a pressão, pediu para que ele fosse para a casa da mãe dele. Enfim, depois até conversei com a esposa disse para era para dar um susto nele, para ele aprender. E aprendeu, né? Aprendeu. Agora, quem que era o culpado depois? Para ele era Deus, né? Que adianta vir à missa, participar de novena? Eu estou separado para meus filhos revoltados. Quer dizer, cuidado com as suas atitudes, filho. Hein, filha? Cuidado. A palavra de Deus está dizendo que Nínive só foi amaldiçoada, Nínive só estava vivendo naquela situação por causa do pecado, mas depois que se converteram, a bênção de Deus recaiu sobre aquela cidade. E eu profetizo na tua vida, tem muita bênção reservada para você. Se você começar a tomar atitudes de fé, e você sabe do que o Paulo está falando, você sabe aquilo que você tem que mudar. Talvez nessa quaresma, meu Deus do céu, não começou a fazer não fez nenhum propósito com Deus ainda de aumentar as orações. Talvez não fez uma abstinência ainda, um jejum. A gente precisa melhorar a questão espiritual. E depois quando Jesus ressuscitar, eu digo assim porque nós estamos vivendo esse tempo da espera da ressurreição, estamos tornando presente aquilo que foi passado, né? Quando Jesus ressuscitar, no domingo de Páscoa, você vai sentir também o que é a ressurreição. Mesmo diante dos problemas, das tribulações, você vai sorrir. Hein, filho? Você já viu aquelas pessoas assim que tem problemas e mais problemas, mas você pergunta como que vai? Ela dá um sorriso, olha para cima e diz, graças a Deus, não posso reclamar. Ela está cheia de Deus, está cheia de problemas, mas está cheia de Deus também, por isso que sorri, né? E tem gente que tem tantos motivos para sorrir e vive triste. Por quê? Porque é um vazio. É um vazio. Não é porque Deus tirou a mão de cima de você. É você que sai debaixo da proteção de Deus, da mão dele, quando você toma decisões erradas. Põe a mão no teu coração aí um instante e diga assim comigo, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nesta quaresma, eu quero buscar a minha conversão. Eu quero buscar a minha conversão. Aumentando as minhas orações. Aumentando as minhas orações. Fazendo jejum e penitência. Fazendo jejum e penitência. Assim seja. Assim seja. Amém. Amém.